Muito bem, queridos, nós estamos observando a palavra de Deus, agora voltando à Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, nós estamos terminando o primeiro capítulo, que vai do versículo 18 ao versículo 24. Abra suas Bíblias, deixe ela aberta aí, nesta passagem, nós vamos pedir ao Senhor que Ele esteja nos orientando. O tema desta noite é o surpreendente testemunho da graça. O surpreendente testemunho da graça. Sadhu Sundar Singh viveu de tal maneira perto de Cristo que o povo a quem servia, ao ouvir de Cristo mais tarde, comentava: Cristo passou por aqui, referindo-se ao velho missionário. Já pensou nisso? Cristo passou por aqui porque ele demonstrava, ou ele refletia Cristo. Identificação com Cristo, irmãos, e vida em Cristo é o retrato que devemos formar do Salvador para a sociedade onde vivemos. Esse é um artigo que foi escrito no Jornal Batista por Davi Gomes, que ele é hoje chanceler ali do Mackenzie, pastor, e ele escreveu esse artigo falando sobre a questão do testemunho que nós devemos ter, o surpreendente testemunho da graça. Paulo, ele não compartilhou seu testemunho por hábito, nem com o propósito de maneira vaga de inspirar pessoas, nem tampouco porque goste de voltar os refletores para ele, para suas experiências pessoais. Ele só compartilha para ajudar os seus ouvintes, óbvio, aqueles que ele escreveu as suas epístolas, aqueles que ele serviu, que ele pregou o evangelho, que eles se converteram, estavam nas igrejas, a terem um encontro com Cristo e os encorajá-los a não deixá-lo. Se você olhar no versículo 6, que a gente já pregou outrora, em outras semanas, você vai observar que Paulo fala justamente isso. Ele diz assim: admira-me, versículo 6 do capítulo 1, admira-me que estáis passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele tem um cuidado de que nós, como ouvintes dele, não volte, não passe ou não deixe para trás o evangelho que nós já recebemos. Ele está focando inteiramente nos seus ouvintes, nós, Igreja Batista Regular em Mangabeira, e todos os irmãos visitantes de outras igrejas que estão aqui. Lembrem-se, Deus está nos chamando a atenção através da Epístola aos Gálatas, através de Paulo. Então ele fala aos seus ouvintes, inteiramente focado, e ele não os usa para exortar ao próprio ego. Paulo nunca, por esse motivo que veio até o espinho na carne, nós sabemos disso, e para que ele não se auto-exaltasse, ou não exaltasse o seu próprio ego. Mas ele utiliza o seu testemunho para ajudar seus amigos. Paulo aqui é um bom exemplo para nós, é óbvio, nem tampouco porque goste de valor, aliás, de voltar os refletores para as suas experiências pessoais. Ele só compartilha para ajudar seus ouvintes a terem um encontro. Eu estou repetindo, né? Tem algum problema aqui nessa. Então a gente precisa entender isso e observar o que Paulo vai nos dizer através da sua palavra. Ele é um exemplo para nós porque o cristianismo é um apelo para levarmos
a nossa vida inteira, mente e coração a Cristo. Eu não posso levar somente uma parte de mim para Cristo. Eu não posso dar somente uma parte da minha vida para Cristo. Eu tenho que me entregar totalmente. E Paulo, ele é o exemplo para nós. É óbvio que o exemplo maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Paulo, ele tem essa capacidade de nos exortar, assim como ele exortou os ouvintes da sua época. Então, será que o nosso testemunho tem sido extinguido em nosso século, em nossa era, em nossa geração? Essa é uma pergunta que precisamos responder ao longo do tempo que ouvimos a palavra de Deus em Gálatas. Qual a importância de testemunhar Cristo com as nossas vidas? Glorificamos o nome do Senhor com o nosso testemunho, ou temos vergonha de testemunhar? Nós vimos aí o exemplo dos muçulmanos. Muitos, esse 15% praticantes, eles estão a sua própria vida em prol da sua religião. Qual é a preposição dessa mensagem? Entendendo a importância de ser um testemunho vivo do amor de Cristo. Nós precisamos entender a importância, a magnitude, a grandeza de sermos testemunhos de Cristo. Testemunho de Jeová, né? De Deus. Só não aqueles, mas nós como os detentores da salvação em Cristo Jesus, detentores da vida eterna, detentores de sermos nova criatura, nós temos essa capacidade de dizer que temos algo que muitos precisam ter e não têm, um tesouro guardado para nós, uma coroa já reservada para nós na eternidade. Vamos ler o texto, Gálatas capítulo 1, versos 18 a 24. Gálatas 1, 18 a 24 diz: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E não era conhecido, versículo 21, depois foi para as regiões da Síria e da Cilícia, versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante de todas as falhas do teu servo, de todos nós te suplicamos, Senhor, que a tua palavra encontre morada em nossos corações para ser aplicada em nossas vidas. Senhor, que cada um esta noite não saia daqui com algo que essa pessoa venha a aprender acerca do teu grande amor por nós. Que elas não saiam daqui com um sentimento de responsabilidade, de ser chamadas cristãs. Ajuda-nos, Senhor, a discernir todas essas coisas. Usa teu servo. Eu preciso, Senhor, da tua misericórdia e a tua graça derramada pela sua palavra, que é sua, que não é de teu servo. Que ele fale somente aquilo que vem de ti. Usa, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça. Que o Senhor demonstre o teu grande amor para nós. Que nós possamos enxergar a tua grandeza, soberania e graça em nossa vida. É isso que nós pedimos,
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Versículos 18 a 20 fala sobre o testemunhando a um apóstolo. O apóstolo Paulo, ele sai do lugar onde ele estava e ele vai encontrar com um apóstolo para testemunhar. O missionário Gordon Maxwell desejava aperfeiçoar o seu conhecimento da língua hindu para pregar o evangelho na Índia. Procurou um professor e este lhe disse: não posso lhe ensinar a língua, porque o Senhor me fará um cristão. Maxwell respondeu: o Senhor não está me entendendo? Quero somente que o Senhor me ensine a língua. O professor disse fatalmente: não ensinarei. Ninguém pode conviver com o Senhor e não se tornar cristão. Paulo, tendo passado algum tempo na Arábia e em Damasco, Paulo parte para Jerusalém. Ele essa viagem ocorreu depois de 3 anos, como nós vimos na preleção passada, sendo esse o período considerado a partir da dramática conversão de Paulo, que nós vemos nos versículos anteriores, 15 e 16. No tempo em que passou em Damasco, ele pregava o evangelho nas sinagogas. Nós sabemos disso. O lugar que ele usava era as sinagogas. E foi por esse motivo que os judeus se irritaram com ele e planejavam matá-lo. Os inimigos montaram guarda nos portões da cidade. Ele desceu em um cesto pela janela e viajou em direção ao sul. Então ele subiu. A palavra subiu literalmente de um lugar mais alto a um lugar mais alto, que significa subiu a Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar alto. Então, para ir a Jerusalém, você tinha que subir uma certa altura para chegar lá. Por isso que ele subiu a Jerusalém. Então, toda vez que você vê alguém dando referência à ida até Jerusalém, ele está subindo, certo? Por isso ele fala, subiu a Jerusalém. O autor aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele mostra, dizendo que ele mesmo subiu a Jerusalém, certo? Aí ele continua dizendo que foi para avistar-me, ou o motivo da sua ida era que ele queria avistar, ou visitar, ou conhecer Cefas. Cefas era a forma aramaica equivalente ao nome Pedro, que é em grego. Então, Cefas é o mesmo nome Pedro, só que em aramaico, e Pedro é em grego. E ele permaneceu ali 15 dias, aproximadamente 2 semanas, falando com Pedro, com Cefas. Esse tempo seria um tempo insuficiente para fazer um curso intensivo para entender quem é Jesus, né? Já pensou? 2 semanas para ele entender quem é Jesus? Não, nós sabemos que o apóstolo Paulo já tinha tido contato com Jesus, já tinha aprendido com ele, e ele passou somente 2 semanas ali com Pedro. Ele diz que, além de Cefas, além de Pedro, o único apóstolo que vi em Jerusalém, vi mais uma pessoa de especial importância, Tiago, o irmão do Senhor. Tem gente que diz assim, não, ele viu Pedro e viu Tiago, os 2 apóstolos. Não, Tiago é o irmão do Senhor, mas ele não era apóstolo. Por isso ele faz uma distinção. Eu lembro muito bem que eu discutindo com o meu sogro, né, durante as discussões teológicas, para tentar influenciá-lo a entregar a sua vida a Cristo, e ele me discutia de uma forma bem calorosa, porque ele lia muita palavra, ele era católico, e quando eu chegava nessa parte aqui, eu sempre falava para ele, olha, não tentando mostrar para ele que Jesus teve os irmãos, mas mostrando para ele a distinção, e a palavra aqui, que é irmão, não é primo, a palavra aqui é adelphos. Adelphos significa irmão
de alguém que tem o mesmo pai e a mesma mãe, ou o mesmo pai ou a mesma mãe. Então a palavra era direta, para mostrar que Jesus era irmão de Tiago, tá certo? E eu usava alguns argumentos para ele, e ele ficava balançado assim, e dizia, e ele não discutia mais comigo nessa parte, mas depois ele sempre voltava atrás, mas ele sabia que muitas coisas que eu estava ensinando, principalmente nesse ponto aqui, ele sabia que havia uma verdade ali, não para provar por esse subterfúgio, por essa linha, mas para provar que Jesus era o Senhor, mesmo sendo o irmão de Tiago, através de Maria. O verbo ver, usado aqui, eu vi, é equivalente a visitar. Então ele visitou, eu visitei. Isso não significa que Paulo não tenha visitado nenhum outro crente em Jerusalém. Apenas ele não viu nenhum outro indivíduo de especial importância no reino que seja líderes cristãos, como os dois, certo? Provavelmente os outros apóstolos não estavam em Jerusalém nesse período, por isso eles não foram encontrados por Paulo nessa época, tá certo? É interessante a gente notar também que os irmãos de Jesus, como nós sabemos, como vocês sabem, eles eram incrédulos até a ressurreição. Após a ressurreição, principalmente Tiago, Judas e outros, talvez todos se converteram, mas a proeminência de Tiago foi maior. Ele se interessou muito pelo Evangelho e se tornou um líder em Jerusalém, se tornou até um pastor em Jerusalém, certo? A gente vê isso em Atos. Versículo 20, diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Por que Paulo está aí tentando testificar aos seus oponentes? Paulo afirma solenemente, apelando para a presença e onisciência de Deus mesmo, que tudo quanto ele diz é verdade, desmentindo seus oponentes. Então, em diversas passagens bíblicas ele fala isso. Paulo mostra como é consciente da presença de Deus em sua vida, por exemplo, em Romanos 1, versículo 8 e 9. Abra suas Bíblias lá. Mas eu queria dizer para vocês, irmãos, que assim como Paulo é consciente em Deus na sua vida, nós também devemos ter essa consciência, ou ter essa convicção, que Deus é conosco, que Deus está perto de nós, que Deus está junto de nós todos os dias em nossa vida. Romanos 1, 8 e 9 diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ele diz que Deus é a sua testemunha. Interessante, nós devemos ser testemunha de Deus, e Paulo diz: olha, Deus que é a minha testemunha. Então, se eu estou falando alguma coisa, eu não minto, porque quem é minha testemunha nada mais é do que o próprio Criador. Ele tinha essa consciência, essa convicção. Nós precisamos ter essa consciência, essa convicção de quem está conosco é o nosso Deus e Pai, nosso Senhor, o nosso Salvador. Segundo lugar, testemunhando as pessoas desconhecidas. Versículo 21 a 23. É interessante a gente notar. Conta-se que houve em Roma, durante certo tempo, uma lei que obrigava as pessoas a levarem em suas vestes uma insígnia que indicasse a profissão que tinham. Assim, caso alguém precisasse, por exemplo, de um alfaiate, iria encontrá-lo com facilidade, mediante a insígnia usada. Então, o cristão verdadeiro não precisa de nenhuma insígnia
para ser identificado, mas seu modo de proceder e de falar há de forçosamente revelá-lo. Por que eu digo, essa ilustração nos mostra que naturalmente, eu tenho falado isso constantemente e vou bater sempre na mesma tecla, naturalmente, nós como cristãos, deveríamos ser identificados, não por insígnia, não por alguma coisa ou por uma vestimenta, mas por algo que vem do nosso interior, do nosso coração, do nosso comportamento, da nossa fala. É diferente de um muçulmano que você vai encontrar, principalmente mulher muçulmana, que você vai encontrar e identificá-la rapidamente quando ela usa burca, ou quando ela usa pelo menos um lenço, talvez colorido, mas que usa um lenço, você a identifica rapidamente. Mas nós não precisamos de nenhuma insígnia, nós precisamos da imagem de Cristo em nossa vida. Essa é a grande diferença do cristão. E nós precisamos ter isso como convicção em nossa vida. Paulo, depois de 15 dias em Jerusalém, ele foi para Síria e Cilícia. Sua saída de Jerusalém foi também por um complô contra a sua pessoa. O Senhor lhe apareceu mais uma vez e lhe ordenou partir imediatamente. O Senhor Jesus deu a segurança a ele e disse: você tem que correr daí, corre, meu filho, porque senão você será morto aí. Então, foi para a região da Judéia, onde havia várias igrejas lá. Foi primeiro para a sua cidade natal, Tarso, principal cidade de Cilícia. A Bíblia fala primeiro uma cidade, depois a outra, mas ele foi primeiro para Tarso. Essa diferença não tem problema, e eu não vou explicar isso para vocês agora. Depois, para outras cidades da Judéia, onde ele afirma que não era conhecido por aquelas igrejas. Ele era desconhecido fisionomicamente, eles não conheciam ele pela fisionomia, eles conheciam e sabiam quem era Paulo, mas não sabia a imagem dele, a forma dele, a fisionomia dele. Essas igrejas, elas eram genuínas, igrejas que já eram cristãs, que já praticavam o cristianismo, que já eram formadas pela palavra de Deus. Elas estavam em Cristo. Essa expressão aí que você lê, estavam em Cristo, é um termo tipicamente paulino. Ele usa a descrição das comunidades cristãs da Judéia. Essas igrejas ouviam acerca de Paulo, elas comentavam que Paulo antes as perseguia, a fé deles, mas agora pregava a mesma fé. Os membros dessas igrejas ouviram simplesmente dizer da perseguição para a pregação. Foi uma transformação assombrosa. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a transformação, que uma conversão de Paulo foi algo fantástico, inédito até, de uma forma estrondosa, assombrosa. E eles comentavam isso constantemente. Eram pessoas que viajavam para Jerusalém, que voltavam para a sua cidade natal. Elas transitavam e ouviam as pessoas dizer: aquele que nos perseguia agora prega a nossa fé. É evidente que os mensageiros, homens e mulheres de uma fé simples em Cristo, aprovavam o evangelho pregado por Paulo. Quando eles começaram a ouvir o evangelho de Paulo, eles lembravam, eles reconheciam-no como o mesmíssimo evangelho que aceitaram desde o princípio, tendo ouvido dos lábios do próprio Cristo e também dos seus discípulos. Então eles fizeram uma ligação entre as palavras que Paulo dizia com as palavras que Jesus Cristo e seus discípulos e seus apóstolos pregavam. E eles ficavam fascinados com o que Paulo estava dizendo. Foi esse evangelho que Paulo outrora tentara destruir. E era esse mesmo evangelho que agora também ele anunciava. Que argumento esmagador para os judaizantes, que estavam sempre caluniando o Paulo de pregar.
como eles diziam, um tipo de evangelho espúrio, falso, um evangelho que não era bem suficiente para salvar alguém. Mais tarde, as colunas da igreja expressariam sua convicção de que o evangelho, conforme era pregado por Paulo, era o verdadeiro evangelho. Deixar de fora o que pensamos, ou como nos sentimos, é dar uma imagem incompleta do quanto o compromisso cristão é abrangente. Então a gente precisa testemunhar, expressar aquilo que é realmente o evangelho em nossas vidas, porque ele é muito abrangente. A gente não consegue imaginar. A gente viu aí que o islamismo está tomando de conta, mas se nós realmente exercêssemos a nossa profissão de fé, o nosso id, a nossa convocação, nós faríamos muitas coisas parecidas com Paulo. Então, se excluirmos o nosso testemunho, também transmitimos uma imagem completa de quanto a realização cristã é ampla. Parece que estamos mortos, muitas vezes. Eu estava ouvindo e percebendo que parece que nós paramos no tempo, que nós ficamos estacionados, que nós não conseguimos sair do canto, tentando achar um tempo para fazer a obra de Deus, porque nós estamos com tempos escassos nas nossas próprias vidas. A palavra de Deus tem tocado os nossos corações todos os dias, todos os domingos, em nossas igrejas, nos chamando a atenção de quem nós somos. O tempo está próximo, a volta do rei está próximo. A gente pode até falar sobre isso, ou colocar isso em nossas mentes. E o que nós estamos fazendo? Em terceiro lugar, versículo 24, fala sobre glorificando a Deus pelo seu testemunho. É pelo seu testemunho que você glorifica a Deus. É pelo seu abrir e fechar da sua boca, ou pelo seu comportamento diante daqueles que não conhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que Deus é glorificado. John Piper, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus. Isso é bíblico. A finalidade principal do homem é glorificar a Deus. A frase de que Deus é mais glorificado em nós, a fase, né, de que Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, é mais verdadeiramente no sofrimento do que em qualquer outra situação. Nós glorificamos a Deus no nosso sofrimento. Sabe como é que os cristãos primitivos, aqueles que eram perseguidos mesmo e mortos nas arenas, glorificavam a Deus? Com o seu sofrimento, morte. Se a gente falar isso para um descrente, ele vai dizer: você é louco. Que eu vou glorificar esse Deus que eu não sei se existe, aliás, com a minha vida? Eu vou sofrer por ele? Cristo sofreu muito mais por nós. Então, a coisa mínima que nós fazemos, quando alguns de nós vai para uma terra distante pregar o Evangelho, existe sofrimento que a gente não imagina, é o mínimo que a gente faz para glorificar o nosso Deus. E é nesse momento que ele mais é glorificado. Ele não é glorificado porque você vive bem na sua vida cotidiana, porque você está sendo bem sucedido. Ele não é glorificado, ou mais glorificado. Ele é mais glorificado no seu sofrimento. É óbvio que todos nós sofremos. Não existe ninguém neste mundo que não sofre. Então esse sofrimento, quando nós colocamos em Cristo, ou nas mãos do Senhor, ele é glorificado.
Nós confiamos em Deus, mesmo no nosso sofrimento, e Ele é glorificado por isso. Então, nada que façamos, podemos fazer muitas obras do Senhor, mas quando nós fazemos em Cristo, nós colocamos nas mãos do Senhor, nós somos usados por Ele, assim como Paulo foi, Ele é glorificado, Deus é glorificado. Paulo, ele conclui no versículo 24, ele diz, Paulo conclui, e glorificavam todos eles juntos a Deus a respeito da conversão dele, de Paulo. Não havia desconfiança, como houve nas pessoas em Jerusalém, uma vez, nem eram indiferentes com ele, nem rancorosos com ele, nem ainda simplesmente felizes, mas a felicidade deles era extrema. Eles glorificavam a Deus por causa de Paulo, da vida dele. Então não era simplesmente felizes, pelo contrário, eles sabiam que tudo que vem de Deus deve ser-lhe devolvido em forma de louvor e gratidão. Sabe o que é uma igreja voltada para entender que Deus deve ser glorificado? Você entende que você como cristão, você como igreja, você tem que glorificar a Deus todos os dias na sua vida? E eles glorificavam a Deus por ter convertido aquele homem. E eles ficavam maravilhados com Deus. Como pode Deus fazer isso com este homem? Agora ele é um santo homem, um homem separado para a glória do Senhor. Assim como você também é separado para a glória do Senhor. Que este círculo jamais deve ser quebrado. Assim reconheceram o glorioso caráter dos maravilhosos atributos de Deus. Quando a gente vê algo tão impactante assim, a gente começa a glorificar a Deus com os seus atributos. Então eles glorificavam a Deus com os atributos dele, atributos do poder de Deus, da soberania de Deus, da sabedoria, graça, misericórdia e outras, concretizados por meio da salvação de um miserável homem que ele era, miserável homem que sou, miserável homem que você é, de um implacável perseguidor, transformando num apaixonado arauto do Evangelho. Que profundidade de sentimentos deve ter dominado completamente a alma de Paulo, enquanto escrevia estas últimas palavras: e glorificavam a Deus por minha causa, literalmente em mim. Quem sou eu? Quem sou eu para glorificar a Deus por causa da minha conversão? Quem é você que glorifica a Deus por Ele mesmo ter feito você se converter? Quem somos nós diante de um Deus todo-poderoso? Nós não tínhamos nada a oferecer, no entanto, Ele glorifica, Ele se alegra, Ele se regozija, porque você foi alcançado por Ele, somente por Ele. Ele te tocou, Ele te trouxe, não foi você que resolveu. Jamais você resolveria voltar-se para Deus por si só, pelas suas obras, jamais. Mas Deus se glorificou, foi glorificado em Paulo, e ele reconheceu isso, escrevendo aos Gálatas. Cristo não apela só à nossa mente, Ele enche o nosso coração. É diferente, não é só a nossa mente, é o coração. Não adianta você aceitar Cristo só na mente, mas se você não aceitar no coração, não adiantou nada. Você está vivendo uma vida medíocre, uma vida cristã falsa, um farisaísmo. Não adianta você dizer, se você disser,
Eu sou crente, eu entendo o cristianismo, mas eu não faço absolutamente nada. Eu não mudo absolutamente, não há mudança na minha vida. Eu não consigo ler a palavra, eu não consigo adorar o Senhor, eu não consigo ter comunhão com os irmãos, eu não consigo perdoar os irmãos. Você só aceitou Cristo na sua mente, mas ainda não penetrou no seu coração. Paulo reconhecia isso. E por completo, ele entregou sua vida a Cristo. Se você omitir seu testemunho, as culturas e temperamentos mais focados no coração deixarão de enxergar a capacidade da atração do cristianismo. A capacidade da atração do cristianismo é algo que nós não conseguimos imaginar. Ele nos traz, ele nos puxa, ele nos leva sem a gente querer. Nós não queremos, mas Deus nos leva. Nós fugimos da cruz. Nós não queremos Deus, mas Ele nos leva até Ele. Ele nos arrasta, Ele nos abraça, Ele nos puxa. Ele faz algo que a gente não consegue imaginar. Porque por si só você não vai para Cristo. Por si só você não está aqui nessa noite, se não fosse pela misericórdia e graça de Deus na sua vida. Assim como Ele fez com Paulo, Ele faz conosco. Assim como Ele usou Paulo, Ele nos usa. Ele nos usa com os dons que Ele nos deu. E Ele nos capacita para ser um testemunho vivo do seu amor, em qualquer lugar que nós estejamos. Se eu ainda não testemunho Cristo na minha vida, eu não sou cristão. Então Paulo também nos lembra que se devemos compartilhar nosso testemunho, se ele for útil para outras pessoas, não compartilhamos nossa história em benefício próprio. Eu vou contar minha história aqui, tá? Vocês vão rir que só. Depois vocês vão pagar para mim, se eu fazer você rir. Muitas pessoas ganham dinheiro assim. Não é benefício próprio de Paulo. Paulo não ganhou dinheiro para falar sobre a sua vida, para falar sobre o evangelho verdadeiro. Não, pelo contrário. Ele tirou tudo da sua vida. Tudo. Porque ele sabia o que ele ganhou foi maior do que as suas recompensas terrenas. Então, Paulo nos ensina a não compartilhar a nossa história por benefício próprio, mas para ajudar outros a entender ou entenderem e encontrar Cristo, para guiá-los em direção ao maravilhoso evangelho da graça, que transforma nossa vida e que sabemos ser capazes de transformar a deles também, a deles que estão lá fora, ou talvez algum hoje, nesta noite, que esteja aqui, que ainda não entendeu o evangelho e não entregou sua vida a Cristo. É pelo testemunho, é pelo seu testemunho, pela palavra que emana do seu coração, que vem de Cristo. É pelo seu comportamento de cristão, é pela forma que você trata uns aos outros, é pelo amor que você tem até pelo seu inimigo, é que você vai ser testemunho de Cristo, é que você vai demonstrar quem é Cristo na sua vida. Transforma a nossa vida. Então a gente pode refletir um pouco em tudo isso e perguntar: como você pode viver de modo que as pessoas respeitem e louvem mais a Deus por sua causa? Como que a gente faz isso? Como é que as pessoas vão olhar para você e vão glorificar Deus?
eles vão louvar Deus, mesmo sendo descrente, eles vão dizer assim: existe um Deus, porque você é uma prova viva que existe Deus. Você me trata assim por quê? Você está ganhando o quê com isso? Você foi alcançado por quem? Não foi pelo testemunho de algumas pessoas? Essas pessoas que testemunharam, elas ganharam algo de você para você encontrar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Não. Pessoas que gastaram tempo, que falaram do amor de Deus para você. Nós recebemos de graça nós devemos dar. Só que nós sentamos dentro da igreja, recebemos, já ganhamos, já estamos selados, estamos prontos para encontrar com Cristo, mas nós não queremos mais falar de Cristo para as outras pessoas. Será que neste mundo, nessa geração, nós perdemos o amor de falar do amor de Cristo para as pessoas? Eu não tenho mais tempo de falar de Cristo para as pessoas. Eu não tenho mais tempo porque eu preciso arranjar tempo para buscar o meu sustento. É assim na nossa vida? Ou eu estou errado? Até que ponto você está comprometido em passar tempo com Deus? Você passa tempo com Deus? Até que ponto você está comprometido com isso? Você separa um tempo todo dia para falar com Deus? 10 minutos? 15? Meia hora? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Ou como os puritanos que passavam 8 horas orando a Deus? Eram loucos? Será que eles eram loucos? Deixavam até de trabalhar para poder orar para Deus? Não. Eles eram mais vivos que nós. Parece que nós é que estamos mortos. Não temos tempo nem de orar. Oramos muito pouco. Numa quarta-feira, eu sei que tem pessoas que podem estar aqui, mas não conseguem vir. Porque orar, eu posso orar em qualquer lugar, mas não é só oração, é um conjunto dos meios da graça que o Senhor nos concede dentro da igreja. Olha, eu não consigo vir testemunhar do amor de Deus junto com os irmãos para aprender mais acerca dele pela manhã na escola dominical. Eu não consigo deixar e reservar um tempo para almoçar junto com os irmãos, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, em um juntar de panela, para desenvolver a nossa comunhão. Como eu consigo ter tempo com Deus, se eu não consigo ter tempo com os irmãos? Qual é a minha prioridade na vida cristã? Será que, falando estas coisas que o próprio Paulo tem falado aos nossos corações, através da palavra do próprio Deus, nós não mudamos? Até que ponto você está comprometido em passar tempo com os outros crentes? Em passar tempo contando o seu testemunho a outros? Você já contou o seu testemunho para um irmão da igreja? Especificamente, você já parou para conversar com ele e falar: olha, eu me converti desse jeito. Eu acho que tem pessoas aqui, nesta igreja, que ainda não parou para falar com o irmão sobre o testemunho da sua conversão. Infelizmente, irmãos, nós estamos num mundo corrido, onde a gente troca valores, e o testemunho nosso está muito aquém daquilo que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra, através do apóstolo Paulo em suas epístolas, dos evangelhos e de toda a Bíblia, que mostra que nós somos testemunhos vivos do Deus Todo-Poderoso que nos salvou pela sua poderosa graça. Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida tem um propósito.
Nós precisamos entender que a nossa vida não é só correria para buscar o sustento, que a nossa vida não é só de aflições, ficando preocupado com a nossa própria vida, buscando aquilo que nós achamos que é suficiente para nós, mas a suficiência está em Cristo Jesus, e isso é que nos basta. Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas naquilo que nós necessitamos. Só que nós trocamos valores, e nós não vemos mais as pessoas dentro das igrejas louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós buscamos o que na igreja? Alguma resposta para o meu anseio de poder arranjar mais tempo para conseguir mais coisas, mais bens materiais? Ou tentar ir para a igreja para conseguir que a minha saúde seja perfeita? A nossa saúde e os nossos bens materiais estão lá no alto, depositados, onde ninguém pode tirar. E a gente só pode compreender isso quando nós entendermos que a nossa vida deve ser um livro aberto para testemunhar da graça, o surpreendente testemunho da graça, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi dita aqui através do apóstolo Paulo, que nos trouxe a sua epístola, preservada sobrenaturalmente pelo próprio Senhor, inspirada pelo Senhor, para falar nos nossos corações, mesmo com a imperfeição do seu servo, mesmo sendo um servo pecador, que todos nós somos, mas pela tua misericórdia e a tua graça derramada através do teu Filho, nós podemos enxergar os valores eternos que fazem parte da vida cristã. Que nós sejamos realmente testemunhos do teu amor. Abra os nossos corações e as nossas mentes. Faça com que entendamos que devemos entregar todo o nosso ser ao Senhor, para a honra e glória do seu nome, em nome de Cristo. Amém.